Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, das fragilidades de nossa alma, nos conflitos humanos que trazemos, nas bagagens que nos levaram a tanto sofrimento, elevamos, Senhor, a rogativa ao teu bondoso coração. Que tu faças presença, Senhor, nesta casa, nessa tarde iluminada, e que teus anjos amigos possam tocar nas fibras mais profundas do nosso eu eterno e espiritual, despertando-nos para as verdades eternas. Verdades estas, Senhor, que nós não as aceitamos, pois confrontas com nossos hábitos e com nossas vontades egoísticas. Mas lhe rogamos, Senhor, não desista de nós. Tu dissestes que ficaria até a última ovelha que estivesse desgarrada do teu rebanho. Não desista de nós, Senhor, pois ainda trazemos a rebeldia na alma. Como adolescentes, nós achamos que por nós bastamos, mas quando a dor bate, Senhor, nas portas íntimas do nosso mundo interior, sentimos que sem ti nada somos, que necessitamos de ti. Por misericórdia, Jesus. Desperte-nos, acorde-nos, assim como fizestes com Lázaro. Retorna-nos à vida espiritual, porque, Senhor, muitas vezes nos sentimos mortos, aprisionados na matéria. Misericórdia, Jesus, por aqueles que titulam algozes inimigos do Espiritismo, por aqueles que se transformam em inimigos na individualidade de cada ser e que perseguem o lar, a família, os familiares. Amado Jesus, abençoe-os, pois não sabem o que fazem, porque não sabem as consequências destes atos insanos sobre suas vidas. Ajude-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Dai-nos a humildade e a coragem de pedir perdão àqueles, Senhor, que nós ofendemos. Iluminai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Por misericórdia, Jesus. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem de amor, fraternidade e vida eterna. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja também um precioso medicamento. E assim possa alimentar nosso corpo e curar nossa alma. Abençoai as mãos dadivosas, caridosas, que preparou a terra, que esparramou a semente, que cuidou, que colheu, transportou, e que manipulou o alimento até chegar às nossas mãos. Abençoe a cada um, Senhor. Amigo Jesus, estendei tuas mãos sobre esse caderno de prece, de fraternidade, de todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem,
Receba esta energia sagrada do teu amor, a aliviar as dores, a dissipar os tormentos e a fortalecer na vontade de buscar teus caminhos, na religião que acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, as águas aqui trazidas em cada recipiente, estendei tuas mãos, Senhor, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão. Transformai estas simples águas no mais precioso medicamento, no remédio bendito, Senhor, que alivia as dores do corpo, mas que cure as enfermidades da alma. Transformai-as em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, abençoe a colônia Santa Marta, colônia de expurgo, aprendizado, dor e sofrimento, de encarnados e desencarnados. Iluminai, Senhor, todos aqueles que ali encontram-se envolvidos. Abençoai os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Abençoai aqueles que te renegam, desprezam, que estão vagando pelas ruas, ou que estão, Senhor, em leitos acamados pelas rebeldias espirituais. Abençoe aqueles que intentaram contra a sua própria vida, por aqueles, Senhor, que infelizmente tiveram êxito, retornando de formas deploráveis ao mundo dos espíritos, em arrependimento, em dor e sofrimento. Amparai-os, Senhor. Que os braços da Mãe Santíssima possam acolhê-los como a mãe que recebe um filho no colo. Abençoai, Senhor, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E sobre a prática da caridade, amado Cristo, possamos construir a fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, que passa pelas inversões de valores, de verdades. Dê coragem aos homens éticos, honrados e honestos e decentes, que têm cargos de responsabilidade. Despertai aqueles que estão no caminho inverso, Senhor, dos propósitos que os trouxeram à face da terra. Despertai-os, que o anjo amigo possa lembrá-los dos compromissos assumidos ainda no mundo dos espíritos, de cuidar desta nação, de auxiliar os caminhos para que esta nação se cumpra a sua missão de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Abençoai, Senhor, principalmente nesses dias vindouros, onde esta nação recebe a influência perversa e profana da maldade, e que confunde ainda a família, os pais, os jovens, adolescentes e até mesmo as crianças, na perversidade profana da sexualidade e dos vícios na materialidade. Permita, amado Jesus, que falanges excelsas de espíritos ascensionados possam descer sobre nossa pátria mãe e protegê-la diante de tantas e tantas investidas trevosas. Desperte os líderes religiosos
os coordenadores religiosos, para que entrem em oração, para que possamos ajudar esta nação, a sua população, ainda carente das verdades celestiais. Estendei à humanidade a tua paz, o teu amor e transforma tudo em fraternidade da vivência do teu evangelho. Que a paz há de reinar em todo o orbe terrestre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos, quando aproxima-se estas festas profanas, as portas do inferno são abertas. E eu poderia dizer que isso é literal. Não são portas iguais a esta de madeira ou ferro. São as portas vibratórias que, através da mesma sintonia de baixo teor, essas energias protetoras, elas sofrem algumas aberturas. E aí forças perversas sobem ou descem, aproximam dos encarnados. Estágios de loucuras, pensamentos conflitantes, emoções em desalinhos, ideias de suicídio, tentativas de suicídio, concretização de suicídio, brigas entre casais, de formas violentas, chegando a vias de fato. Esta festa é uma festa profana que as trevas inventou, autorizado por falsas religiões, embasado por religiosidade perversa da maldade. A tradução de carnaval é carne nada vale. Faça a profanação, depois entra em comunhão de quaresma, 40 dias, para a sua purificação. Não funciona. Sem dor e sem muito sofrimento. Não funciona. Vai haver dor e sofrimento para aqueles que profanarem seu templo sagrado, moradia do teu espírito, esse corpo carnal. Tudo que nós fazemos nesse corpo carnal reflete em nosso corpo espiritual. E vice-versa. Então, não pense você que 4 dias, 3, 4, 5 dias de carnaval e depois entra em comunhão com Deus, você está livre? Não está. A consequência virá. E a consequência será a intensidade dos fatores energéticos produzidos em seu corpo carnal. Alguns levam encarnações para resgatarem. Outros levam algumas semanas, outros meses, outro restante desta encarnação. Foi isso que Jesus disse a Pedro: por um pensamento você sobe aos céus, mas por um pensamento, uma palavra, você desce às profundezas do inferno. Compreendendo isso? É muito necessário entrarmos em vigilância profunda nesses dias.
Cuidado com o que você fala, cuidado em ligar a sua televisão. Se tiver só televisão aberta, não ligue. Não adentre dentro daquela profanação, não permita que aquela profanação adentre dentro do teu lar. As músicas, as vibrações musicais, elas são construídas para fazer suas células vibrarem. Você quer fazer uma experiência? Pega um copo de água, enche esse copo de água, pega um som e coloca na frente do copo de água e liga o som e vai aumentando o volume. Você vai ver aquele copo de água, a água inteirinha tremer. O copo vai estar parado, mas depende do tanto que você põe, né? Se você pôr demais, o copo quebra. A água vai tremer. Que resultado tem dessa experiência? Simples. Quantas partes seu corpo tem de água? Né? Quantas partes? 70%. 70% é a água no teu corpo. Então, esta água que está no teu corpo, ela envolve nossas células. Então, nossas células estarão tremendo. Você sabe por quê? Eu tenho certeza que, se não tiver um aqui, todos, talvez uma ou dois, pode até não sentir. Sabe quando você sente seu corpo tremer por dentro? São os processos vibratórios que nós estamos vivendo em desgastes energéticos no corpo físico. Sente aquela fraqueza absoluta, fala, mas o que eu comi? Você pensa logo nisso, né? O que eu comi? São momentos importantes para que nós possamos prestar atenção nestas situações que estão além de nossas visões, mas não da nossa compreensão. Nós temos capacidade para compreender isso. Só que existe um fator. Na nossa capacidade de compreensão, existe também a rebeldia da rejeição. Porque nós ainda trazemos a bagagem do orgulho, ainda estão cheias, nossas bagagens estão cheias de orgulho. E se nós obedecermos a uma coisa que não enxergamos, nós nos achamos inferior, nós nos achamos inferiorizados. Por isso tem tantas pessoas que veem espírito, mal de medo de espírito e não aceitam o espírito. E essas pessoas então são diagnosticadas como estados de loucuras. Porque ela está vendo o espírito, sabe que existe espírito, mas não aceita. E aí procura um médico que também não aceita. O que o médico faz? Não existe. Então toma um remédio controlado. E você vai parar de ter alucinações, parar de ter essas esquizofrenias, esses estados de loucuras. Compreendem isso? Olha, se nós estudarmos os médicos, ou escutarmos os médicos honrados, honestos e decentes, se você quer estude Bruce Lipton, um cientista americano, que em 1958 já estudava a codificação do DNA e já entrava nos núcleos e nas enzimas das células, e que foi expulso de Harvard, porque ele provou e mostrava que 85% dos diagnósticos médicos são imprestáveis. Eu não sou contra nenhum médico, viu, gente? Me perdoe aí, não sou contra, nós precisamos deles. Sou contra
esta fragmentação que foi feita e que pegou e dividiu o ser. Dividiu o ser. O homem foi dividido. Não preste atenção mais no espírito do homem. Não existe alma no homem. Não existe duplo etéreo no homem. Não existe corpo perispiritual do homem. Não existe campo de repercussão mental no homem. Existe cérebro e corpo físico. Vamos subdividir isso. E aí divide o coração em dezenas de medicamentos de médicos. Divide o campo cerebral em dezenas de médicos. Até hoje, para ir num dentista, você vai em 10 dentistas para poder fazer uma situação em um só. Compreende? Você vai, o raio-x. Descobriu que tem uma cárie. Não sou eu, é o outro. Esse aqui precisa de um implante, é o outro. Mas para fazer o implante tem que fazer uma cirurgia bucal, é outro. E você sai de lá com 10 mil a menos na sua conta bancária. Compreende isso? Enquanto falando de dente, é lindo e magnífico, porque isso é muito fácil. Mas de quando falamos de dor no estômago, de dores nas juntas, de dores na coluna, quando estamos falando de angústia, quando estamos falando de depressão, quando estamos falando de pensamentos excessivos, como que faz? Da onde brota essa situação? Tudo isso que eu estou falando, estou embasado em médicos que falam, tá? Médicos. Querem ler isso? Vai lá. É possível que este livro esteja ali, é um livro que era meu, Biologia da Crença, Bruce Lipton. Está ali, se não tiver emprestado. Leia ele, você vai entender o que eu estou falando. O que eles estão falando, o que eu estou repetindo. Então chegou o momento de nós possamos compreender que somos mais do que esse corpo carnal. Existem uns fatores energéticos que estão regendo nossa vida. Você não deu conta disso ainda? Se você não deu conta disso e não obedecer, vai sofrer demais. Que dor é essa? A dor fantasma. A dor que não existe nos diagnósticos, nas comprovações da medicina. Ela não está na somatória dos exames que são feitos. Se tiver a 100 plaquetas, não sei quantos mil isso, não sei quantos aquilo, aqui, então você está com isso, aquilo. Sim, mas o que levou aquilo? Você sabia que se um espírito de baixa vibração energética e moralidade, desses espíritos que estão muito tempo sem reencarnar, se ele aproximar de você, você começa a sentir os sintomas de uma gripe, e depois da gripe você sente os sintomas de uma dengue, e depois os sintomas de um Covid, é o mesmo espírito que está ao seu lado, que refletiu em seu corpo físico. Você sabia que se um espírito suicida, não vem por magia, por maldade, por feitiçaria, por nada. Ele aproximou de você por uma atração, não sabe-se por quê, mas se aproximou, é permissão de Deus, e aquele espírito suicida, ele ingeriu substâncias para morrer, ocasionou problemas sérios em sua glote, em sua boca, em seu esôfago, em seu estômago, e que fez ali uma devassa em seus aparelhos internos. Ele aproxima de você. Pode ter feito isso há 10, 15, 20 anos atrás. Você começa a sentir os sintomas. A sua barriga incha, o seu baço incha, a sua vesícula fica opilada, o seu fígado para de fazer as filtragens sanguíneas.
Você começa a ter feridas, sua boca seca, ter feridas na boca, começa a aparecer aftas, seu estômago arde, você começa a ter dificuldade de beber água, principalmente se a água for fluida, principalmente se for água de Jesus Cristo. Você não consegue beber, e se bebe, começa a dar aquelas vontades de vômitos, porque um espírito aproximou de você. Aí se você for ao médico, vai caracterizar diagnósticos como anemia, como esofalgia, como problema. Ah, se eu pudesse ir lá no Bolsonaro, você ia ver se aquele soluço dele não acabava. Compreende? Aquele soluço é fundo de uma crise emocional. Eu ia falar, meu amigo, você vai tomar 30 gotas de espinheira santa e eu vou vir cá te dar um passo todo dia, durante 10 dias. No 12º dia você não vai estar sentindo mais nada. Compreende isso? Porque isso já aconteceu, não que por mim, mas já aconteceu em pessoas que tinham câncer, que estavam sendo encaminhadas para fazer cirurgias, para quimioterapia, para radioterapia, para situações complexas, e não foi preciso. Pessoas que iam amputar a perna, não ampute, não hoje. Pessoas que iam abrir o crânio para fazer cirurgias com tromboses cerebrais, mas era simples um espírito de formas deformadas que estava ligado àquela pessoa, e que, num processo de transporte energético espiritual, eu recebi aqui e ranquei. Quando eu falo eu, sou só o corpo, eu é o espírito, né? E arrancou uma veia desse tamanho, seca, e a pessoa melhorou lá no mesmo instante. No outro dia saiu da cirurgia, que estava preparado para abrir seus crânios, abrir lá do cérebro e fazer toda aquela desobstrução que dizia que estava com trombose cerebral. Compreende isso? Isso não foi um caso, foram centenas de casos nesses últimos 22 anos nesta casa. Provando, mostrando que existe o aspecto físico e existe o aspecto espiritual. Então, se nós temos que cuidar do corpo físico, nós precisamos cuidar do corpo espiritual. E eu agora estou alertando a vocês, cuide do corpo espiritual nessas próximas 2 semanas, porque as trevas desceu sobre a face da terra, ou ela subiu para a face da terra. Porque nós estamos no meio do umbral, então tem um umbral para baixo, pesado, denso, e tem um umbral para cima. Os umbrais mais na periferia, né? Compreende? E eles, com essa profanação, com essa liberdade, e depois do amor, qual que é a maior energia que tem sobre a face da terra? Responde para mim. Sexo. A maior energia depois do amor, o amor é a mais profunda energia que rege todo o universo. Mas nosso planeta, inferior, provas e expiação, o amor aqui, não que ele não existe, ele existe demais. Só que nós temos dificuldades de amar. Nós temos dificuldade de permitir esse amor. Por quê? Porque nós fomos educados e foram criando hábitos para transformar amor em materialidade. Isso até nos casamentos, onde um noivo era prometido para o outro, onde os casais tinham que dar o dotes, tinha que fazer isso transformou então, esses hábitos materialistas, transformou o amor em substância da matéria, não no amor no sentido profundo, não no amor espiritual, mas o amor material. Compreende isso? E assim foi trabalhado também para a fé. Existe a fé divina e a fé humana. A fé divina é aqueles que transcendem todas as suas vontades humanas. A fé humana é que transforma e trabalha na matéria.
que constrói grandes empresas, que tem 1.000, 2, 10, 20, 50 mil funcionários, mas que não tem a noção do que é amar. Fazer sacrifício só se for uma somatória nos dividendos das suas contas bancárias. Compreende isso? Se fazem caridade, é para descontar no imposto de renda. Compreende isso? Mas se há necessidade de encontrar, dar de si, porque a única propriedade que você tem nessa terra, você sabe o que é? O tempo de vida que existe, você tem. A única coisa que você tem aqui é o tempo de vida. Você tem 88 mil segundos por dia. Você tem 168 horas por semana. E isso vai sendo debitado, vai descontando nos dias de vida que você tem, nos anos de vida que você tem. Então, quando nós falamos em fé divina, é aquele que doa a sua vida em benefício da vida do próximo. Viu a diferença da fé divina à fé humana? Assim é também aqueles que cultuam o corpo e esquecem do espírito. Do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Em alguns evangelhos fala assim, em vez de falar martirização, fala maceração. Eu acho mais apropriado a maceração. Não que eu estou contra o evangelho, estou contra que vão mudando as palavras do evangelho. Isso vai materializando. Então, martirizar, não, macerar. Essas duas palavras são quase onônimas, são quase iguais, mas tem um sentido mais profundo quando se fala maceração. Macerar é quando você pega, macerar é um efeito físico para extrair o princípio vital, o princípio energético de uma substância. Se você pega lá o mastruz, erva de Santa Maria, que todo mundo conhece, você está com um quebrado, um osso quebrado, ou você tem algum problema interno, você macera a erva de Santa Maria, ela sai aquele caldo e você coloca na água e bebe. Você tirou o princípio ativo da vida daquela erva. Se é o quebrado, você macera, você coloca em cima do quebrado e você enrola. Se tiver ainda a resina do jatobá, a resina da árvore do jatobá, você coloca antes e coloca a folha macerada e encerra. Em 3 dias, você vai, se você quiser, tire uma chapa e você vai ver a diferença, porque cria uma energia de vida e bola ao redor do osso e cola o osso rapidamente. Isso é macerar, compreende? Então, quando fala assim, será que a perfeição moral consiste em você macerar seu espírito? Ou você se autopunir, se autoagredir? Eu vou em Trindade a pé para poder fazer uma promessa para aproximar de Deus. Não aproxima. Você está macerando o seu espírito. Você está tirando fluidos vitais. Eu vou visitar um enfermo. Tem uma senhorinha ali que está doente, tem uma mulher que tem 4 filhos, está grávida, deu à luz, não consegue lavar a roupa, vou lá lavar a roupa para ela. Você está, então, doando sua vida, mas em benefício de alguém. Compreende? Você está crescendo, e em Trindade a pé não te acrescenta nada. Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares
E começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Olha, dentro desta carne, que é teu corpo, meu corpo, tem a alma, é o Espírito eterno. É Ele que dá vida, é Ele que pensa, sente, é Ele que tem vontade. Esse corpo não tem vontade. Não tem vontade. Ele tem reações químicas na matéria. Então, se não cuidar daqui, isso é igual aquelas pessoas que fazem redução de estômago. Hã? Eu tenho um parente que fez, eu tinha, né? Ele já desencarnou. Ele fez reduções de estômago, mas não reduziu a sua vontade de comer. Não fez a educação mental. E um dia, quando eu cheguei lá, eu tive que pegar ele correndo e levar para o hospital. Ficou internado quase 10 dias, se não foi 10 dias. Porque ele, ardilosamente, não ele, mas o cérebro engenhoso, nosso cérebro é mentiroso. Toma cuidado com seu cérebro. Ele mente o tempo inteiro. O cérebro é uma máquina orgânica de prazer, de auto-benefício, de autoproteção, nem que seja autoproteção de destruir. Compreende isso? E ele, então, disse, meus netos estão com a vontade de comer carne assada. Como isso, eu analisando os pensamentos dele. Como eu sou um avô muito prestigioso e dedicado, vou fazer churrasco para meus netos. E ele foi lá e comprou as carnes que ele gostava. Foi lá e fumou a churrasqueira do jeito que ele gostava. Assou as carnes do jeito que ele gostava. E cada pedaço que ele dava para o neto, ele comia um. O que sobrou disso? 10 dias de internação, quase morrendo. Arrebentando algumas situações, pontos na sua cirurgia. É igual vinha essa semana. Um casal viajou 2.000 quilômetros para fazer os sonhos, concretizar os sonhos, desejos e as vontades de 3 cachorros. Os cachorros tinham vontade de conhecer a praia. Você acredita nisso, Nilson? Olha só o que nós estamos vivendo. Vai lá no YouTube, você vai ver. Os caras saíram do interior de Mato Grosso e foram. Rapaz, é tão triste isso que até, sabe, aquele humor trágico, humor negro, para mim é isso. O casal num carro não muito bom, 3 cachorros dentro do carro. Viajando 2.000 quilômetros. Você sabe o que é viajar 2.000 quilômetros num carro que anda na casa de 80, 100 por hora? Você sabe o que é? Se for com menino, é uma coisa. Agora com cachorro, 3 cachorros. E mostrou eles na praia todo feliz, porque os cachorros estavam concretizando os sonhos e a vontade dos cachorros. Você está entendendo o que está acontecendo com nós, a raça humana? Nós estamos materializando tudo. Até o desejo dos cachorros, dos animais, nós estamos materializando. Colocando na matéria, perdendo a nossa racionalidade. Olha, nós temos que entender que nós somos os seres únicos da criação. Imagem e semelhança do Pai. Nós estamos no topo da criação e nós estamos nos assemelhando aos animais, bestializando-nos como animais. Então, cuidar do corpo, do espírito, é começar a ter uma razão espiritual.
encontrar em si essa grandeza do espírito que habita nesse corpo e não do modismo. Nós estamos, eu não estou vendo, só estou vendo as chamadas de um cão que se chama Orelha, parece-me que é em São Paulo, que envolveu a polícia, envolveu toda a cidade, o Estado está envolvendo o Brasil, porque esse cão foi espancado. Morreu. Adolescentes. Parece que até a Polícia Federal já entrou no caso. Eu não estou defendendo o que pode maltratar um animal. Mas nós sabemos que tem pessoas presas que estão morrendo dentro da cadeia. Ano passado, ano retrasado, não sei, morreu um por falta de atendimento médico. Dentro da cadeia. Porque estava passeando num lugar errado, na hora errada, e foi pego pelas pessoas erradas. Julgado pelas pessoas erradas. Você está entendendo o que nós estamos vivendo? E isso vem agora, tudo numa simplicidade, e tudo numa naturalidade de um carnaval, que tudo pode. Que tudo pode. Que os pais dão drogas para os filhos, os pais compram vestes sexuais para os filhos. Está esquecendo que aquele fator energético vai transformar o campo psicológico daquela criança, daquele ser, e vai atrair outros espíritos com os mesmos sintomas, vontades, desejos. E aí acontece aquilo. Hoje eu não quero ser homem, hoje eu quero ser mulher. E visto roupa de mulher e todo mundo tem que me aguentar. E se alguém não aguentar, vai preso. Olha só. É a lei do inferno, é a lei das trevas. Compreende isso? Compreende isso? Hoje, o criminoso é quem é religioso. O pecador é quem vive sob a personalidade de Jesus Cristo. No mundo que estamos na inversão de valores. Mas isso tudo tem um preço, porque a dor vem bater na porta da alma de cada um. Compreende isso? Para que ela vibre, se movimente, até mesmo conceda a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Corpo e alma. Corpo e alma têm necessidades diferentes. Nós temos que encontrar o caminho do meio, equalizar isto. Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Precisamos achar esse equilíbrio. O equilíbrio que é para mim não é o mesmo que é para você, porque nós estamos em estágios vibratórios diferentes. Compreende isso? Então, cada um tem que encontrar o seu sentido de equilíbrio interior, de alimentar. Eu tenho uma filha que ela me deu uma lição, eu aprendo com tudo, eu sou ávido a aprender em tudo. Ela tinha ali uns 3 para 4 anos, e eu morava sozinho com ela, eu era pai solteiro, e eu colocava a comida dela no prato. E naquela época eu comia como peão de obra, não é? E eu colocava no prato dela quase do mesmo tanto que eu comia. E teve uma reportagem que ela prestou atenção no Fantástico. Hoje ela tem 27 anos de idade. E aí, eu lembro que tinha acabado de fazer a janta. Ela era muito delicada. De vez em quando ela falava assim: papaizinho, a sua comida é deliciosa, mas vamos comer no restaurante?
Eu adorava. Eu olhava para ela, mas eu morria de rir. Falei, você é esperto, hein, rapazinha? Você é esperto, hein, Brisa? O nome dela é Brisa. Aí, nesse dia, eu coloquei o prato meu e coloquei o dela na mesa e falei, senta, vamos comer. Ela sentou e falou, papai, você não sabe que cada um come a quantidade do seu corpo? Ela tinha acabado de ver uma reportagem no Fantástico. Eu olhei para o prato dela, olhei para ela, desse tamanhozinho, olhei para o meu prato, olhei o prato dela, falei, minha filha, a partir de hoje eu te mostro, ou te coloco a altura para você servir você mesmo. E a partir daquele dia ela passou a colocar a quantidade de comida que ela desejava comer. Né? Compreende isso? Então todos nós temos que encontrar, equalizar isso. Eu achava que ela estava pondo pouco para ela, porque para mim estava aquela bacia, né? Aquela pá de pedreiro, né? Eu colocava com a pá, não era nem com a colher. Compreende? Então, encontrar esse sentido entre seu corpo, seu espírito e as necessidades. Eu vejo muitos que vêm na casa espírita que acham que tem magia sobre ele. Pensa, poxa, eu estou mal porque fizeram uma macumba. Não, você está mal porque você tem mediunidade, sensibilidade e está desprezando essa sensibilidade. Você não está usando essa sensibilidade e você está desprezando, levando ela para a materialidade. Então ela vai entrar em desarmonia. Ela vai sair de sintonia. Sabe, quando você tem um rádio daqueles mais antigos, eles são analógicos e não digitais, porque o seu digital você põe lá o número da rádio, ele já entra na frequência, ou ele procura sozinho. Aí o analógico, não, você tem que rodar, né? Aquele seletor, que eu esqueci o nome, até chegar na executiva que eu gosto, 92.7, né? Aí você vai lá, aí fica lá, 2 vozes, 3 vozes, você pega, se for à noite, você pega até lá, né? Você pega até Japão, Rússia, né? Então, mediunidade, sensibilidade é isso. Alguns de nós ainda estamos sofrendo as consequências dessas interferências psíquicas. E se nós não cuidarmos, então sofreremos consequências sérias, porque nós começaremos a escutar vozes, a ter visões, e aí começa a embaçar nossas vistas, começa a dar uma pressão na cabeça, parecendo que nossa cabeça foi colocada numa panela de pressão e ligou o fogo. Não é? Então começa a ter dificuldades de raciocínio lógico, dificuldades de pensamentos, dificuldades de tomar decisões. Aí o coração começa a ter picos de aceleramento, porque começamos a ficar com medo. Aí começamos a ter alguns distúrbios, alguns surtos. Procuramos o médico, ele faz os exames, faça-se esse exame. Não, esse não deu, faça mais esse. Não, esse também ficou meio opaco. Vai, faz mais esse aqui mascarou. No final você vai fazer de 20 a 50 exames. A última vez que eu fui no médico, o médico me receitou 32 exames. Eu falei, você está doido, homem? A mulher, né? Que era mulher, que é mulher. Nós moramos em bairro, a gente de saúde vai lá. Ô, Geraldo, você tem que ir lá. Eu falei, para que eu vou lá? O médico, mas você tem que fazer consulta. Eu falei, para quê? Mas você tem que fazer consulta. Eu falei, se eu for lá, peraí, né? É conhecida tem 15 anos, 20 anos essa agente de saúde. Olha, se eu for lá, Simone, eles vão me passar 50 exames. E eu não tenho nada. Então, a hora que passar esses exames, eu vou ter que gastar dinheiro da população, porque eu vou ao laboratório gastar esse dinheiro. E os resultados eu sei. Não vão dar nada. Então, mas os médicos fazem aqueles exames e ali faz uma somatória. Compreende? É o diagnóstico de somatória, de probabilidades.
Eu não estou falando que não é necessário você ir para o médico, não tenha eu como exemplo. Mas eu estou dizendo que ali não vai mascarar o que você está sentindo se for no espírito, porque o espírito vai interferir na sua carne e sua carne vai refletir essa influência, então vai mascarar os exames. A última vez que eu fui, a mulher falou que eu tinha problema de coração, tem mais de 15 anos. E eu tinha que tomar um remédio pro resto da vida, eu não tomei nem a receita, eu joguei fora. Estava passando por forças energéticas, emocionais e espirituais. Então é lógico que dá problemática. Então o médico que foi fragmentado hoje, ele não olha para seu olho, ela não pergunta como está seu relacionamento, se você está dormindo, se você se alimentou direito, o que você come, só se for um médico pago, né? Deve ter, né? Porque eu não vou nesses não. Né? Aí não sabe seu campo emocional, não pergunta qual que é seus fatores religiosos, mas só a somatória daquilo que está no papel. E se você comer meio quilo de doce num dia, porque assim, eu não como muito doce, só de vez em quando. Aí meio quilo a gente, o Júlio me ajuda, o Serginho também. Aí se você comer ali uns 4 ovos, vai dar uma interferência. Aí você vai falar que você está com aquilo outro, não dá. Aí você trabalha pesado, 2 horas, 3 horas depois você não tem mais nada. Mas se pegar naquele pico do alimento, vai dar. E se você pegar no pico do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio psíquico, vai dar. Por favor. Você compreende? Então nós temos que entender que nosso corpo e espírito têm que estar alinhados. Aqui 2 sistemas defrontam. Olha o que ele diz. O dos ascetas que querem aniquilar o corpo, são esses que querem se espiritualizar e aniquilar o corpo. O corpo não vale nada, não precisa cuidar do corpo. Aí, pessoas que falam assim, vou ser vegano. Seu corpo aguenta ser vegano? Aí o neguinho fica murchinho lá na rua, tem um cadáver andando. Por uma opinião ou por uma moda. Olha, eu não como carne vermelha, porque eu larguei de comer carne vermelha, eu nem espírita era. Porque o dia que a última vez, lembro até hoje, eu gostava dos bifes bem passados. Então, quando estava aquele bifão bem passado no meu prato assim, a hora que eu mordi nele, eu falei, parecia que está parecendo sola de sapato. Aqueles couro duro, né? Aí eu pus de lado, nunca mais comi carne. E depois veio os aspectos espirituais, que eu participo de doação de ectoplasma, doação de energias do alto, então eu não posso ter alimentos, animais, principalmente de sangue vermelho no meu corpo, porque ele demora 3 dias para entrar para fazer a depuração ali, todo o aproveitamento daquela carne, entendeu? A putrefação, né? Compreende? Então não pode, não devo, né? Não devo, mas tem muitos que usam isso. Só que aí sente um fator energia diferente. Então nós temos que entender isso, cada um está num estágio. Não é escolha de imediata, é uma vigilância e uma busca para a compreensão das suas necessidades fisiológicas e espirituais. Então tem uns que querem espiritualizar antes do tempo. Compreende isso? E dos materialistas que negam a alma. Aí outros falam assim, não, eu não preciso fazer isso, eu posso fazer tudo, eu vou encher a cara, eu vou beber, vou fazer. Eu vejo médios que bebem, e esquecem que aí ele já não está mais, isso é um problema fisiológico, já não pode beber, porque ele não pode beber nem xarope que tem álcool, ele não pode usar nem perfume debaixo do braço que tem álcool. Isso é um exagero meu, tá? Mas não bebe. Ele não pode nem ficar perto de uma pessoa que está bebendo. O cara bebe, ele fica tonto. E fica de ressaca no outro dia. E começa a dar tonteira, passar mal.
Por quê? Porque o álcool é volátil, você fica com o líquido, o volátil sobe para o seu cérebro, abre as glândulas pineais, as glândulas sensoriais, vai lá na hipófise, abre ela, fala assim, está aberta a porta. Qualquer energia espiritual a pessoa recebe. É por isso que as pessoas bebem e ficam doidos. Aí desmaia, faz coisa, bate nos outros, mata, suicida, faz 1 milhão de coisas. Por quê? Porque espíritos aproveitou aquela porta aberta e tomou conta do teu corpo, tomou conta do seu campo racional. Esse é o processo de possessão. O espírito possuiu a vontade daquele ser, daquele encarnado. Então nós temos que entender todos esses aspectos. Os materialistas que negam a alma, 2 sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeição, amam com frieza e não sabem se divertir. Aí vem 90% das pessoas são indiferentes. Eu vou na igreja, rezo e vou e peco. Pronto. Ele fica naquela, servindo a Deus e a Mamon. É esses que vão para o carnaval, esses que usam o carnaval. Fala, vou para o carnaval, depois eu entro em quarentena, não como carne, fico em prece, faço algum sacrifício. Qual o sacrifício? Não comer carne. Há outro sacrifício, vou beber só no domingo. Aliás, só final de semana. Que dia é seu final de semana? Ah, é sábado, sexta, sábado, domingo. Ah, então você vai beber só sexta, sábado, domingo. É só final de semana. Então isso são os indiferentes que desprezam tanto a lei do espírito como a lei da matéria e sofrem as consequências. Nós estamos vendo a consequência. Outros falam assim, mas o que tem? O que tem gente ir para o carnaval? Uai, não tem nada. Não tem nada. Vai lá para o cemitério também, não tem nada. Vai lá para a favela da Rocinha, também não tem nada. Vai, então vai, compreende? São fatores que existem, de energias que você não vê, e de acontecimentos que você não está no seu controle, que depois você volta acompanhado por N espíritos, por forças negativas. Se você está achando que está ruim agora, vendo as tragédias psíquicas e morais, porque nosso país proibiu falar de tragédia. Você tem notícia de alguém que suicidou? Só se um conta para o outro. Ninguém mais fala. Não passa na televisão, não pode, nem nas estatísticas pode entrar. Podem entrar. As pessoas estão morrendo de trombose, as pessoas estão morrendo de suicídio, de depressão, de ansiedade, de sintomas da vacina do Covid. Ninguém fala, porque está proibido no nosso país. Compreende isso? Só pode falar mal dos que são da direita ou dos espíritas, né? Veja só. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um e ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguei o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeito se ao martirizar o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeteis o vosso espírito. Dobrai seu espírito, subjugai seu espírito, humilhai seu espírito, dominai seu espírito. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e é o único que conduz ao caminho da perfeição. Para encerrar,
Nós somos. Você vai fazer essa análise se assim você quiser. Não é impositivo, é aconselhamento, é instrução. Isso chama evangelização. Nós somos igual cavalo, carroça e carroceiro. É aqui, ó. Cavalo, carroça e carroceiro. Quando você permite o cavalo falar, a sua vontade. É os instintos inferiores. Ele vai fazer um estrago na sua vida. Compreende? Se você colocar determinada comida para um cavalo, ele come até estourar. Ele não sabe o tanto que ele precisa comer. Se ele fica nervoso, ele sai disparado. E ele destrói a carroça e mata o carroceiro. São as vontades do corpo. O cavalo é os instintos inferiores do nosso corpo. A carroça é o corpo. Então, se você está permitindo seu corpo falar, você vai colocando na carroça tudo quanto é coisa. Você não questiona o que você vai colocar na carroça. Você vai colocando, você vai ingerindo, você vai colocando peso, você vai enchendo a carroça, você vai enchendo o seu corpo de porcarias. Aí, inevitavelmente, a carroça vai quebrar. Ela não vai suportar o peso das coisas materiais. Seu corpo não suporta. Ou você é o carroceiro, que segura as rédeas firmes da vontade, do instinto, do cavalo animal, que cuida da carroça, usa a carroça como um meio útil de transporte, é o corpo. E você é o espírito, a mente, que não permite seu cérebro mandar, mas você permite o espírito comandar. Então, o carroceiro é aquele que tem firme as rédeas do cavalo. O cavalo não dispara, come a hora que precisa, trabalha a hora necessária, descansa nos momentos necessários e coloca na carroça só aquilo que tem utilidade para transportar. Compreendeu? Faça essa análise com você. Você vai mudar muito e vai melhorar muito. Muitas enfermidades vão sumir do seu corpo, apenas com esta análise e você levar ela para o mundo do aprendizado espiritual. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Jesus, por essa tarde fantástica, pelos teus ensinamentos, por esta casa de amor que nos acolhe, pelos anjos e espíritos amigos que descem do alto. E aqui, Senhor, envolve-nos nos eflúvios mais puros da tua misericórdia e do teu amor. Obrigado, Senhor. Que possas acompanhar, Senhor, de retorno ao lar a cada companheiro e irmão. Que possa conduzir os espíritos que aqui encontram aos hospitais sagrados do teu amor bendito, sob as dádivas de Eurípides Barçanufo. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos entregamos nossas vidas e rogamos, Senhor, que esta santa energia da tua prece se faça sobre toda essa nação, ilumine cada encarnado e desencarnado. Nestes momentos difíceis, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós, hoje e sempre, que assim seja. Agradeço do fundo da alma a presença de todos.
Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo possa nos libertar de nós mesmos e acordar, assim como fez com Lázaro, ressuscitando-o da morte cataléptica, possa fazer-nos retornar à consciência e à razão espiritual. Que Deus os abençoe. Nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a semana vindoura, proteja o lar, a família de cada um. Afastai-se do mal. Amém?